Fala devs e divas, eu sou Rá, desenvolvedora full stack, criadora de conteúdos tech e sejam bem-vindos para mais um vídeo. O vídeo de hoje será sobre o que você deve saber antes de começar a estudar programação. Vamos lá? Roda a vinheta. Esse vídeo é para você que se interessa pela carreira tech e está começando a pensar nela como uma possibilidade, mas não tem certeza se a programação é uma boa opção para se investir, tanto para quem está migrando de carreira, como também para quem está apenas iniciando uma carreira. Eu vou trazer 5 coisas que você deve saber antes de começar a estudar programação. E para cada tópico eu vou trazer alguns pontos sobre o ideal e o necessário para você começar. Somente o necessário, o extraordinário é demais. A primeira coisa que você precisa saber é: não é preciso ter fluência no inglês. O inglês para o mercado de TI é extremamente importante e essencial. O inglês pode te trazer muitas oportunidades incríveis na tua carreira profissional, mas para começar de fato a estudar programação, não é pré-requisito saber inglês, nem ao menos ter o nível intermediário. Tem muitas e muitas palavras em inglês dentro da programação e da tecnologia no nosso dia a dia? Sim, o tempo todo. Afinal, todo o padrão da tecnologia é construído na língua inglesa, inclusive até somente em inglês, sem traduções para os outros idiomas, como sistemas, programas, documentações e todo o resto. Mas isso você vai aprender aos poucos, no dia a dia, ao passo que você avança na programação ou em outra carreira de tecnologia. Sem pressão, aos poucos você vai se acostumando e aprendendo. E quando você vê, já conhece muitas coisas de inglês, principalmente na área tech. E aí fica mais fácil, para investir no futuro em aprender a se comunicar um pouco mais. O ideal é, claro, que é ter ao menos um nível intermediário com alguma vivência ou curso nível intermediário para começar. Saber se comunicar um pouco, até ler textos e conseguir compreender várias coisas na escuta. O necessário, apenas força de vontade para aprendendo tudo aos poucos e se adaptar às palavras em inglês que vão surgindo na programação, ou até mesmo começar um curso do nível básico também para já ir construindo essa experiência, ou não também. Na verdade, não precisa, o mais importante é a força de vontade mesmo. A segunda coisa que você precisa saber é: não é preciso ser um gênio da matemática. A matemática é super importante na programação e na tecnologia, porque elas são toda baseadas em conceitos matemáticos. Mas você não precisa ser super mega ultra expert em matemática para começar a estudar programação. A programação por si só vai te encaminhando a estudar um pouco dos conceitos matemáticos que você vai usar, ou precisa saber, ou aprender, e tudo é muito direcionado à própria programação. Ou seja, a principal competência necessária para aprender a programar é ter ao menos noções de lógica, matemática, operações, matrizes e não a matemática como um todo. Inclusive, ter essas noções facilita muito, por exemplo, o aprendizado de lógica de programação. O ideal, é claro, que é você ter uma boa base de matemática e seus conceitos, principalmente raciocínio lógico, a lógica matemática, matrizes, operações matemáticas, entre outros. O necessário é que você saiba o básico ou tenha também muita força de vontade para aprender, ao passo que a programação vai exigindo esses conhecimentos de você. Mas até que no início dos estudos é tudo bem básico mesmo, nada tão expert. Tudo bem tranquilo, sem mistérios, a não ser que você entre na carreira de engenharia, infraestrutura, aí realmente terá que aprofundar e estudar bem mais. Mas como eu disse, para começar não precisa de tanto, ter ao menos disposição para aprender e se aperfeiçoar, isso já é o suficiente. A terceira coisa que você precisa saber é: não é preciso ter os melhores equipamentos. A programação é sempre associada com altos padrões de tecnologias, a equipamentos super modernos, caros e tecnológicos. E ter eles, óbvio, que é um sonho, e com certeza seria bem agregador. Afinal, isso iria ajudar ainda mais no desempenho, dando uma qualidade muito grande na sua prática, principalmente no início até para sempre. Mas, para começar, não é necessário investir em equipamentos caros e tops de linha.
O ideal, é claro, que é investir em um bom notebook ou PC de mesa com processador bacana, como Intel i3 ou i5, algum razoável da AMD, uma memória RAM de no mínimo 16 GB, um HD ou SSD com bom armazenamento, seriam perfeitos para o começo e boa parte da sua trajetória. Iria de fato ajudar muito no desempenho durante muito tempo. O necessário, não falo isso romantizando, até porque isso pode ser até em um cenário extremo, mas hoje em dia existe até ideias mobile com várias linguagens disponíveis para programar, óbvio, tendo várias limitações também. Ou seja, até pelo celular você conseguiria assistir aulas e programar. Inclusive, usei várias vezes o Replit, que me quebrou muitos galhos no começo dos meus estudos. Vou deixar o link da plataforma aqui na descrição. Mas para começar bem, um PC de mesa simples ou um notebook antigo para que você consiga assistir aulas e começar a praticar projetos simples seria o suficiente nesse início. Eu comecei com um PC de mesa que hoje tem uns 8 anos ou até mais se brincar, inclusive eu ainda tenho ele guardado aqui em casa. Tecnologia! Intel Dual Core 4 GB de RAM e um HD tijolão de 1 TB. Inclusive, ele fazia um barulho absurdo quando rodava o processador, que parecia até uma turbina de avião, era horrível, e eu tive até que comprar um suporte para ele ficar suspenso na mesa para diminuir o barulho que ele fazia. E eu fui usando até conseguir consertar o notebook que eu tinha, que também era bem antigo, porém mais novo que o PC, né? Ou seja, eu não criei esse obstáculo para seguir com meus objetivos. Fui bem resiliente, fiz um esforço e ainda dou uma super dica para vocês de fazer também um upgrade no PC ou notebook antigo, comprar um HD com mais armazenamento ou trocar para um SSD, comprar mais memória RAM para no mínimo uns 16 GB. Nos dias de hoje, com IAs, haja dinheiro, que iriam ajudar muito por um bom tempo. Então, se você tem só essa opção, sei lá, talvez um upgrade seria realmente uma estratégia bacana para começar. Se não, começa com tudo que você tem e vai em frente. A quarta coisa que você precisa saber é: pesquise sobre tudo no universo tech. Eu já falei muito sobre isso no vídeo anterior, que está aqui no canal. Vou deixar ele por aqui para você assistir caso não tenha assistido ainda. Pesquisar nos dias de hoje é o ouro do mundo. Somos fartos em quantidade de informações que nos rodeiam diariamente. E por isso, use isso a seu favor antes de começar a sua carreira tech. Afinal, existem muitas particularidades e curiosidades dentro desse mundo que muitas vezes nem sabemos por nós estarmos ainda inseridos nessa bolha. Pesquise sobre a programação em si, as áreas que estão vinculadas a ela, sobre as carreiras de tecnologia, a possibilidade de carreiras que existem, salários, empresas, mercado de TI. Pesquisem também sobre graduações e cursos, bootcamps, cursos livres, empreendimentos, investimentos na área, culturas, estágios, empregos. E pesquise também sobre linguagens de programação, as mais usadas no mercado, as mais atuais, ferramentas, tecnologias, enfim, pesquise sobre tudo antes de tomar qualquer decisão. Inclusive, essa é uma dica para a vida, não só para a carreira, para que você possa embarcar no mundo tech com conhecimentos na ponta da língua e sabendo onde está caminhando, e dessa forma vai ficando muito mais fácil para começar, para se integrar em todo o processo que você vai construir. O ideal é que você tenha feito toda essa pesquisa antes de começar e já consiga definir mais ou menos sua área, o caminho que quer percorrer, o que você mais se identifica, as linguagens que te atraem, que você já quer aprender, enfim. Definir um pouco o caminho da sua trajetória. O necessário é que você tenha apenas um pouco de entendimento do universo tech e da sua cultura, das possibilidades e oportunidades que você pode buscar. E é necessário ter muita força de vontade também para ir tentando, conhecendo, aprendendo, se arriscando em alguns momentos, até você encontrar o que mais se identifica e alinhar uma trilha para você percorrer nos estudos. E por fim, a quinta e última coisa que você precisa saber é: inicie seus estudos pela base e não pule etapas. Bom, essa parte é para você que depois de entender bem tudo isso que falei anteriormente,
decidiu que a programação é para você e quer dar os primeiros passos. Invista bastante na base de programação, ela é essencial para a programação como um todo. Investindo na base, todo o seu processo como programador ou programadora será maravilhoso, bem esclarecedor e fluido. A base é primordial e necessária para você se tornar um bom programador e evoluir bem na carreira. Aqui eu vou listar para vocês algumas competências que estão dentro dessa base, sendo elas algoritmos, lógica de programação, estrutura de dados, PO, HTML, CSS, JavaScript, Node.js, banco de dados relacional e não relacional, versionamento de código com Git e GitHub. Ou seja, invista em todo o seu estudo na programação com práticas, exercícios e projetos diários. Um pouco todo dia é o segredo para se tornar um bom programador. O ideal, é claro, que é você investir pelo menos até um nível intermediário de 6 meses a 1 ano nessas competências, dependendo também do seu ritmo e disponibilidade. Investindo em cursos, bootcamps, entre outros caminhos para fomentar o teu aprendizado, inclusive até se matriculando em um curso de graduação, por exemplo, podendo ser ADS, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Engenharia de Software, entre outros que tem disponível. Necessário. Aqui realmente a força de vontade vai definir o teu sucesso. Você pode estudar de maneira autodidata, sozinho. Não é obrigatório ter graduação para entrar na programação, exceto para atuar como estagiário, que realmente precisa estar matriculado e cursando para conseguir uma vaga. Porém, muitas empresas, inclusive internacionais, exigem como pré-requisito nível superior e até pós-graduações para contratação. Mas também existem muitas empresas que não exigem cursos de graduação e de fato não é obrigatório, não é uma regra. Invista em cursos livres, bootcamps, em estudos independentes, entre outros, que vão te ajudar a evoluir muito mais rapidamente e com muita qualidade também. Então, para começar, invista nos cursos, nos estudos independentes e autodidatas, que já é um bom caminho. Então é isso, minha gente. Esses foram os tópicos de coisas que vocês precisam saber antes de embarcar nesse universo. E como vocês podem ter percebido em tudo que eu falei aqui, é fundamental o seu querer, a sua determinação, sua força de vontade e persistência para alcançar seus objetivos nesse processo. E se você escolher a programação, não vai ser diferente. Ela vai te abrir um mundo incrível de conhecimento e possibilidades, mas em troca, você vai ter que dispor de muita dedicação e foco para chegar lá. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, que tenham atendido as expectativas de vocês e espero também ter ajudado vocês. Se inscrevam aqui no canal, deixem seu like, ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e deixem um comentário se você gostou desse conteúdo, se ele foi útil para você e sobre quais outros vídeos vocês querem ver aqui no canal. E me sigam também nas outras redes sociais, vou deixar todos os links aqui na descrição. Isso fortalece muito e vai ajudar a gente a crescer aqui e criar uma comunidade incrível. Então é isso, pessoal. Um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!